Então este já é o segundo bloco do programa. O boto cor-de-rosa é provavelmente o mais popular pela região amazônica. Mas hoje os holofotes se viram para outra figura, o boto do Araguaia. Essa espécie, recém-descoberta, é o foco de uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Um estudo que vai fazer um mapeamento da saúde dos animais e vai descobrir mais sobre esse novo golfinho que povoa as águas de Mocajuba e Cametá. Olha, o povo de lá assiste direto, sem censura, só te digo isso, tá bom? Quem conversa com a gente é a bióloga Laiane Maia, uma das integrantes do projeto. Fala pra gente então, Laiane, o que é o Projeto Botos? O projeto a gente vai buscar mapear a saúde desses animais. Na verdade, nós já atuamos na região do Baixo Tocantins desde 2013, o Grupo Bioma, que é o grupo que eu faço parte. E agora a proposta desse projeto é que a gente consiga fazer esse mapeamento da saúde desses animais. Principalmente porque as regiões estudadas, que é Mocajuba e Cametá, são regiões onde tem essa interação com as pessoas de turismo. Então a gente precisa saber até que ponto esse tipo de relação pode estar influenciando no comportamento e na saúde desses animais. Então, por isso, a importância desse projeto. É verdade que boto vira gente? Como é que isso entra na pesquisa de vocês? Muito legal essa tua pergunta, principalmente porque quando a gente trabalha nessa interface dos animais, a gente precisa levar em consideração todas essas questões culturais. Com certeza. Da lenda do boto, da história do boto. Isso está muito enraizado dentro da fala dessas comunidades. Então, por isso que uma das frentes do nosso trabalho é a etnobiologia, é a parte da educação ambiental, porque a gente consegue fazer essa relação e conversa entre as pessoas, o conhecimento científico, o que as pessoas sabem sobre esses animais. Então, para a gente é muito importante que nós consigamos trabalhar dentro da lenda os aspectos biológicos e por que esses animais são tão importantes, vamos pensar assim, para o ecossistema como um todo. Há quanto tempo vocês estão nesta região estudando esses animais? Desde 2013, iniciou com um trabalho de mestrado. Ou seja, esse ano está completando 10 anos do projeto. 10 anos, o grupo já está nas regiões. O que diferencia o boto do Araguaia para o boto cor-de-rosa? Porque o boto cor-de-rosa ele não é bem cor-de-rosa assim, né? E do Araguaia também não. Assim, algumas regiões que são mais rosadas, o rosto dele a gente consegue ver um pouquinho mais rosado. Mas com relação às diferenças morfológicas, elas não são tão distantes. Até um pouco tempo atrás, o gênero ele era monotípico, então acreditava que só tinha um, que era o Inia geoffrensis. E com as análises moleculares, genéticas, foi percebido que existe esse boto do Araguaia, né, que é o Inia araguaiensis. Mas se eu for te dizer assim, morfologicamente as diferenças são poucas. A gente percebe que os animais ali do Amazonas são um pouco mais robustos, mas olhando assim... O boto ele não é um peixe, o boto é um mamífero. Como é que eu poderia chamar o coletivo de botos? Coletivo de botos? É, a quantidade X de botos, que aqui no Sem Censura todo dia a gente aprende um bocado. Seria um grupo de animais. Qual seria hoje, em 10 anos de mapeamento já nessa região, qual seria essa quantidade de botos que existe? Na verdade, os estudos estão sendo feitos para mapear. Cada região vai ter mais ou menos indivíduos, isso depende muito da localidade, mas não tem coletivo como tem cardume, não tem essa. Desde que vocês estão na região, como é que tem sido a relação da comunidade com esse mapeamento de vocês? A comunidade ajuda? Muito legal, a comunidade sempre está bem interessada no que a gente está fazendo. Lógico. Então eles seguem o nosso perfil, mandam mensagem, querem saber o que é que a gente está pesquisando e sempre recebem a gente muito bem na região, o que é muito importante, porque se a comunidade não receber o projeto, a gente não tem como trabalhar. Então essa interação com eles é fundamental para que a gente tenha êxito nas nossas campanhas. E também a gente faz sempre questão de estar trazendo a comunidade para essa conversa. Então, eles precisam saber o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está conduzindo aqueles estudos, para que eles se sintam parte desse projeto. Perfeito, já temos participação chegando para você. O Sérgio do bairro da Condor, ele pergunta quantas espécies de botos existem em nossa região? Boa pergunta. A gente tem 3 espécies conhecidas, mas
íneas geofrenses e araguaienses a gente tem aqui no Pará. O que o projeto vai nos revelar com relação ao boto do araguaia? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão fisiológica, então como os hormônios... Tempo de vida, por exemplo, do boto do araguaia? Em média? 40. O que acontece? Na natureza a gente consegue medir pela dentição. Sim, a gente alcança esses dentes, a gente faz essa estimativa, mas vamos dizer aí 35, 40 anos. Qual é o maior prejuízo que o indivíduo, o boto, sofre com relação ao comportamento das pessoas, comportamento da comunidade? Vamos falar, por exemplo, sobre a quantidade de rabetas que tem naquela região, sobre a prática de pesca. Como é que é essa relação e como essa relação pode ser danosa para a sobrevivência desse animal? Bom, a gente tem algumas questões que podem implicar aí nesse bem-estar dos animais. A interação com a pesca é uma delas. Então, o que acontece? Os botos, eles são animais muito flexíveis. Então, eles têm essa mobilidade de cabeça que os demais golfinhos eles não têm, porque a cervical deles ela não é fusionada. Então, o que acontece? Eles conseguem abocanhar a rede, girar o corpo e rasgar. Sim. E aí eles capturam esse pescado. Por consequência, os pescadores não gostam do boto porque ele é um competidor ali ativo. Então, o que acontece? Às vezes, esses pescadores retalham os animais, então arpoam, vão atrás por essa interação negativa. Mas a gente também tem registros de interação positiva, onde o boto ele atua ali auxiliando os pescadores durante o momento da pesca. Questão também do contato direto com as pessoas, a gente precisa investigar os riscos de zoonoses. Então, o que são essas zoonoses? São doenças que podem ser transmitidas, tanto para a gente, para os animais, como para os animais para a gente. É uma via de mão dupla. Então, tudo isso a gente precisa verificar. E a questão das embarcações também, né, de colisão, tudo isso pode acontecer. Eu posso dizer que os botos da Amazônia são os nossos golfinhos? São os nossos golfinhos. Quais são as maiores semelhanças e as maiores diferenças entre eles? Considerando que o golfinho é considerado um animal hiperinteligente, até utilizado na recuperação de pessoas que têm deficiência. É engraçado que a gente faz essa distinção mais por dizer que os golfinhos estariam na água salgada, né? Sim. Os botos na água doce, mas Sim. na verdade os botos são golfinhos de rio, a gente chama eles de golfinhos de rio. Os golfinhos nada mais são do que animais com dentes. Dentro da organização dos cetáceos, a gente trabalha os golfinhos como animais com dentes, odontocetos, chamados assim. Sim. Então, os botos eles são golfinhos de rio e são animais extremamente inteligentes. Teve um projeto de pós-doc, doutorado, de um pesquisador nosso do bioma, que ele identificou um repertório vocal muito extenso para esses botos da araguaia, o que indica que eles têm relações sociais muito fortes. Então, é algo que para a gente significa muito entender um pouquinho desse repertório e saber que a comunicação deles não é simples, ela é bem complexa. O que tu chamarias de relações sociais? Poderia dar um exemplo disso para... Da mãe com o filhote. Então, a mãe consegue se comunicar com o filhote a partir de sons específicos. Então, tudo isso essa pesquisa conseguiu mapear. Okay. Então, ali a gente brinca que Mocajuba Cametá é um ponto de vários mestrados, doutorados, pesquisas a serem feitas e muitas descobertas que a gente tem dúvidas sobre os animais. Ali naquela região a gente vai conseguir sanar várias dessas dúvidas, tem potencial para isso. Tu falas com tanta paixão lá e deve ser maravilhoso não mergulhar com os botos. Participação chegando. O Osnível Porto do Marizal, ele pergunta se é verdade que no Brasil se encontra a maior população de botos do planeta com essas 3 espécies. Olha, obrigada, Osni. População de botos. Eu estou aprendendo, tá vendo? Vamos lá. É verdade, é verdade. E o gênero Inia é uma espécie, é um gênero endêmico nosso. Sim. Bem, o projeto foi contemplado com o primeiro lugar no edital da iniciativa Amazônia Mais 10. Como é que é receber este reconhecimento? Pois é, pra gente foi uma grata surpresa. E fala para nós o que é essa premiação. A gente sabia do potencial do projeto, mas realmente receber esse reconhecimento em primeiro lugar é sinal de que nós estamos no caminho certo. Sim. Então, esse projeto
vai ajudar com que a gente receba recurso, a gente vai receber um valor que vai dar para iniciar essa parte de estudos hormonais e também esses estudos de patógenos, e aí vai ser um trabalho de várias mãos, em parceria com a Universidade de Pernambuco, de Alagoas, juntamente com a UFRA, a gente tem parceiro também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, cada pesquisador vai realizando uma parte do estudo e depois a gente vai conseguir ter um panorama geral de como está a saúde desses animais. Essa pesquisa, Laiane, ela é sazonal ou vocês ficam normalmente sediados nesses municípios? O que acontece? A gente sempre fica nos municípios por um período, então a gente não fica direto. Sim. Então agora a gente acredita que vai em março, abril, a próxima visitação. E aí lá a gente monta a nossa base durante o período de uma semana, 15 dias, depende do que vai ser feito. Sim. Então o tempo que a gente fica instalado no município, ele está muito relacionado ao que nós vamos coletar. Então, dependendo da complexidade da coleta, do material, então tudo isso está relacionado. E aí sempre a gente está em contato com a prefeitura, com o pessoal do meio ambiente, para ir conversando sobre esses animais, que é muito importante. Então conseguem ter apoio institucional, né, de vários lugares para que o projeto siga adiante. Sim, agora a gente está com esses apoios, né? Tem período que, por conta da pandemia, a gente ficou um pouquinho mais afastado, mas agora voltamos com força total. Normalmente vocês são quantos pesquisadores no grupo? No grupo nós estamos em 7 pesquisadores, mais os parceiros, né? Sim. E aí vai vindo gente de fora, vem o pessoal do Rio de Janeiro, esses professores de Pernambuco, Alagoas vão vir também para nos auxiliar nessa pesquisa, porque a gente precisa montar uma força-tarefa. Porque a próxima etapa do projeto vai ser a gente fazer a coleta de sangue desses animais. E aí, imagina, não é um animal pequeno. A gente precisa ele dá água para a gente fazer essa coleta desse material. Eu poderia identificar que esse boto encontrado nessa região de Mocajuba, né? E Cametá, é um animal originário da nossa região? Da Amazônia? Sim. Não da Amazônia, da nossa região mesmo, aqui do Pará. Ou não? A gente tem no Amazonas, o boto do Araguaia não, mas os gêneros no Amazonas, então a gente não pode dizer que é restrito aqui do Pará. Existe alguma possibilidade de risco de extinção desse animal? Eles estão classificados como vulneráveis. Ah, ok. Principalmente porque a gente está realizando os estudos sobre uma espécie, como falaste anteriormente. Ela foi recém-descrita, a gente tem o ano de 2014, isso para a ciência é recente. Né? Exato. Já tem aí quase 10 anos, mas para a ciência é bem recente. Então a gente já tem muitos estudos a serem feitos, dúvidas que precisam ser sanadas. Sim. Então hoje ela é considerada como vulnerável. Perfeito. Participação chegando. A Cristina da Batista Campos, ela disse que ela viu no município de Mocajuba existe um trapiche em que as pessoas podem entrar no rio e alimentar os botos, ficando bem próximo dos animais e interagindo com eles. Esse contato, caso seja sem controle, do tipo de dar qualquer alimento a eles, pode ser prejudicial? Excelente pergunta. Amei essa pergunta e grata por ela. Essa é uma das principais questões que a gente está querendo trabalhar e a gente já é uma problemática que nós trazemos. Sim. Porque o que acontece? A gente não sabe quanto de alimento é ofertado e quais impactos isso gera dentro da vida ali daquele animal. Então, por isso a importância da gente fazer esse monitoramento, saber quanto esses animais estão comendo ali, um ordenamento, que é o que a gente propõe para o município, né? Porque as ações de turismo, ela já está acontecendo, então é importante que elas sejam ordenadas para o bem-estar dos animais. Então, a gente também precisa levar em consideração a questão das zoonoses, que são essas doenças transmitidas tanto deles para a gente como a gente para eles. Porque, enfim, a Covid está aí para mostrar que uma interação entre pessoas e animais pode desencadear em uma possível epidemia. Na sua avaliação, qual seria a melhor hora de observação de um boto?
Momento de enchente, vazante, nascer do sol a pino. Em que momento é ideal para... Se a gente for em Mocajuba agora, os animais ficam lá pela parte da manhã, na região do mercado. E aí, dependendo da área... É fácil visualizar. É fácil visualizar, bem fácil. Agora, quando a gente está em campo, horários que geralmente a gente visualiza bastante é no finalzinho da tarde, início da manhã. Eles andam sempre juntos? Ou são indivíduos que têm comportamento individual mesmo? São animais de hábitos mais individuais, mas a gente encontra em pequenos grupos de 2, 4 indivíduos, não formam grandes grupos não. Que maravilha. Para encerrar, Laiane, quais são os próximos passos agora do projeto? A próxima etapa da gente é poder visitar Mocajuba novamente em março, abril, e aí a gente já está com todas as autorizações para fazer essa coleta de sangue dos animais, e aí não vai ser só sangue, a gente vai conseguir aproveitar o máximo de amostra para os estudos poderem serem feitos. E aí conversa também com a comunidade e a prefeitura, porque a gente precisa também que os turistas entendam que a gente necessita de uma ordem ali em como acontecem essas interações, não é eliminá-las, mas a gente pensar, claro, sempre no bem-estar dos animais e organizar da melhor forma possível, tanto para quem está visitando o município, né, como ali para os animais que estão naquele ambiente. Por que a seleção de Mocajuba e Cametá? Dos 144 municípios, são os 2 municípios com maior incidência de aparecimento de botos? O que acontece, como a gente já está lá desde 2013 e existe essa facilidade de contato, então a gente vai precisar manusear os animais para fazer a coleta desses materiais, então lá são 2 pontos muito oportunos para que a gente consiga fazer essa pesquisa. Que para a gente é muito importante que os animais estejam de fácil acesso. Então eles já estão ali, a gente vai fazer a captura e a coleta desses materiais. Diferente que se a gente fosse, vamos dizer assim, fazer uma busca no rio, a gente ia ter que fazer o avistamento, fazer a captura. E aí era um processo bem mais muito bacana. O Projeto Botos está disponível em alguma plataforma digital onde as pessoas possam acompanhar, conhecer um pouquinho mais? A gente tem o nosso Instagram, @Instituto Bioma. Então por lá a gente coloca todos os passos do projeto, da pesquisa. Então quem quiser acompanhar pode entrar no Instagram, @Instituto Bioma. Ou então tem lá o seu Instagram também, o Laiane Bio, não é isso? E ainda tem o Instagram da UFRA Oficial. UFRA Oficial, isso mesmo. Laiane,